Resolvendo questões do CAP, segunda série, na parte de matemática. É bom pra gente praticar um pouquinho da matemática. Não é nem muito difícil, é uma matemática de nível fundamental. Então, vamos lá. Questão 21. Observe a tabela na qual o número natural está associado a uma letra do alfabeto. E ele quer saber as somas das palavras, das letras associadas à palavra Brasil. Então, basta que a gente tenha que vir aqui na nossa tabelinha e buscar os números referentes. A letra B corresponde a 2, então vai ser 2, mais a letra R corresponde a 18, 2 mais 18, e por aí em diante, né? Depois da letra R eu vou a letra A, que vale 1, a letra S dentro da minha tabela vale 19, a letra I dentro da minha tabela vale 9, e a letra L dentro da minha tabela vale 12. Aqui o objetivo do vídeo não é fazer essas continhas na mão, e sim trabalhar com essas questões para que a gente saiba interpretá-las e para que a gente também dê uma praticada, faça um simuladozinho. Então essa conta aqui eu já fiz, me deu 61. Logo 61, gabarito minha letra é. Na questão 22 eu tenho uma tabela, mostra o número dos primeiros 4 meses de 2011, considerando que 1º de janeiro de 2011 corresponde a um sábado, então 16 de maio de 2011 corresponde a que dia da semana? Primeiro eu preciso saber quantos dias eu tenho até o referido dia de maio. Então eu preciso somar a quantidade de dias que eu tenho aqui. Vai ser 31 mais 28, mais 31 novamente, mais 30. E ele está me dizendo que eu tenho 16 de maio, então é tudo isso mais 16. Se você realizar essa soma aqui, você vai encontrar 136. Então eu preciso encontrar um determinado padrão para me ajudar a resolver essa conta um pouco mais rápido. Porque eu poderia contar na mão do tipo, eu vou botar os dias da semana: segunda, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e depois eu volto para sábado novamente. Então, eu observo que sábado é dia 1º, domingo é dia 2, segunda vai ser dia 3, terça vai ser dia 4, quinta 5, quarta 5, quinta 6 e sexta 7, e depois novamente eu tenho sábado dia 8, domingo dia 9 e por aí em diante. Poderia fazer isso tudo aqui na mão para chegar no meu resultado, mas isso me dá um certo trabalho e a gente não deve ter esse tempo todo na hora da prova. Eu preciso encontrar um padrão. Encontro o padrão, que é 7 dias na semana, correspondente aos 7 dias que nós temos. Então esse padrão ele se repete de 7 em 7. Afinal, depois dos 7, 8 já volta a ser sábado novamente. Então o que eu posso fazer? Eu posso dividir o 136 por 7 e observar qual vai ser o resto dessa divisão. E aí eu chego no resultado que eu quero. 13 dividido para 7 vai me dar 1, sobra 6, desce o 6 novamente. 66 dividido para 7, isso aqui vai me dar 9 e deixa um resto 3. Então isso significa dizer que eu tenho 19 semanas que são inteiras, 19 semanas chegam até o final e mais 3 dias. Então aonde que está o meu terceiro dia? O primeiro, segundo, terceiro dia. Está aqui, na segunda-feira. Segunda-feira, nosso gabarito letra B. A questão de número 23 vai me dizer que se uma pessoa estiver na Lua, o seu peso será menor que o peso que estiver na Terra. A tabela corresponde a alguns pesos em Newton na Lua e na Terra. Considere que uma pessoa na Terra tem 600 newtons de peso, seu peso na Lua em newtons será equivalente a. Essa tabela traz um pouquinho mais de números do que eu preciso. Na verdade, eu só precisava de uma dessas minhas relações aqui, já era suficiente, porque eu conseguiria resolver da mesma forma. O que eu vou fazer aqui? Uma regra de 3 simples. 5 newtons na Lua equivalem a 40 newtons na Terra. Logo, se eu tiver 600 newtons na Terra, eu tenho um valor X de peso. E é isso que eu vou buscar. Se isso aqui é uma regra de 3, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou ter 600 vezes 5 vai ser igual a 40x. E aqui eu já corto um zero para minha conta ficar mais fácil. Eu vou dizer que o meu x é 60 vezes 5, que me dá 300.
300 dividido por 4. Se você fizer essa conta, você vai encontrar um resultado de 75. 75, minha letra B. Uma regra de 3 simples, banal, tranquila. Uma calculadora que tem duas teclas especiais, muito esquisitas, né? Para executar essas seguintes operações em relação ao número que está no visor. Tecla A triplica, tecla B acrescenta 3 números. Assim, se o número 30 estiver no visor, blá blá blá, admita que o número X está no visor. A tecla B é apertada e em seguida a tecla A. Então, X está no visor. Inicialmente, a tecla B é apertada, então ele soma mais 3. Depois ele aperta a tecla A. Então isso quer dizer que esse número que já tem 3 somados, ele vai receber prioridade, claro. Eu apertei a tecla B primeiro, como que eu indico prioridade, boto esse parênteses aqui só para ficar exemplificado. E depois eu vou triplicar, ou seja, eu vou multiplicá-lo por 3. E o meu resultado final é 387. Olha só que lindo. Vou passar esse 3 para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com x mais 3 vai ser igual a 387 dividido por 3. Se eu fizer 387 dividido por 7, isso aqui vai me dar 129. Então eu vou ter que x mais 3 é igual a 129. Eu vou jogar esse 3 que está positivo para o outro lado negativo. Eu vou ficar com 129 menos 3. Meu x vai ser igual a 126. 126. Meu gabarito, letra A. Na questão de número 25, está me perguntando qual desses gráficos não representam funções. A gente tem um jeito mais rápido e prático da gente entender se é uma função ou não, que é simplesmente traçar uma linha aqui na vertical. Se essa linha tocar em 2 pontos do gráfico de uma vez só, as minhas linhas estão completamente tortas. Então talvez pode até tocar. Mas você tem que fazer uma linha na exata vertical e perceber ou enxergar mesmo. Não precisa nem traçar a linha propriamente dito. Que nesse meu primeiro caso só toca em um ponto do gráfico. Ele não toca em 2 ao mesmo tempo. Agora, se eu traço essa linha aqui no segundo, olha só o que aconteceu. Essa linha tocou nesse gráfico nesse ponto e tocou nesse gráfico nesse ponto. Essa segunda linha também, ó, 2 encontros. Logo, essa daqui não é uma função. Igualmente, o que está acontecendo aqui? Ó? A mesmíssima coisa. Eu traço linhas na horizontal e a minha linha toca em 2 pontos do meu gráfico. Esse daqui também não é uma função. Aqui, se eu traçar linhas na vertical, o que eu vou ter? A mesma coisa, só tocando em um ponto. Se toca em somente um ponto, é uma função. Então, 1 e 4 é uma função, 2 e 3 não é uma função, 2 e 3 não sendo uma função, está aqui. Letra C. A próxima questão é uma questão de lógica, não tem nenhum envolvimento, assim, uma conta matemática que a gente possa fazer. Ele me diz que a escola pitagórica dos números, veja o exemplo. Tá. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 números. E se eu somar esses números, né, de 2 em 2, se eu somar esses números ímpares aqui, se eu tenho 5 números ímpares seguidos somados, eu tenho igual a 5 ao quadrado. Talvez a gente não precise nem discutir a validade, a gente só aceita. É uma proposição certa, mas não me interessa ficar demonstrando ela aqui agora. E aí depois ele quer saber quantos números eu tenho até o 101. E eu poderia sentir muita tentação de dizer que se eles estão aos pares, eu tenho 50 números. Nesse caso nem tem uma alternativa, mas se ele quisesse sacanear, ele colocaria a alternativa 50 ao quadrado. Mas eu consigo perceber que eu começo do 1, somo em pares, eu chego no 9, eu tenho 5 números. Então aqui eu devo ter 50 números mais 1. Pode contar, você pode pensar de alguma outra forma. Talvez a explicação não tenha sido das melhores mesmo. Mas esse aqui, gabarito, letra D. Na questão de número 27, a união de 4 trapézios congruentes formam 2 quadrados. ABCD, que é esse grandão, com área de 2.500 centímetros quadrados, e um outro é FGH, que ele tem um dos lados valendo 30.
ilustrados nessa figura aqui embaixo. Ele quer saber a área de cada trapézio. Bom, como que eu faço para saber a área desses trapézios? Existe mais de uma forma de resolver, mas eu vou pensar o seguinte. O triângulo grandão, ele me disse que tem 2.500 centímetros de área. E esse triângulo pequenininho aqui, ele tem quanto de área? Então, ó, vamos calcular. Ó. Vai ser 30. Se é um quadrado, 30 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 900. Logo, se eu fizer 2.500 menos 900, o que eu vou encontrar aqui? 2.500 menos 900. Isso daqui vai me dar 1.600. 1.600 é toda essa área aqui, ó, que está sombreada, que está escura aqui na minha figura. Essa minha área sombreada equivale a 4 trapézios. Então, se a área total de todos os trapézios é 1.600 e de fato eu tenho 4 trapézios, então seria 1.600 dividido por 4, e isso me dá uma área em cada trapézio de 400. 400, letra C. Um poste e uma vara, ambos em posição, projetam sombra no chão de 80 centímetros e 2 metros, respectivamente, sabendo que a altura da vara é 120, a altura do poste é uma clássica regra de 3, ou ainda, se a gente fosse desenhar, seria uma clássica também semelhança de triângulo, que semelhança de triângulo é uma regra de 3, só que muito bonitinha. Tudo que a gente tem que ter atenção é de trabalhar sempre com a mesma unidade, né? A gente não pode dar um mole de misturar as unidades. Aqui nesse caso eu posso até trabalhar centímetro com centímetro, mas para a gente não se confundir, a gente poderia trabalhar dizendo que 0,8, que é a sombra do meu poste, está para a altura dessa minha... Aliás, 0,8 é da vara. E 1,2... Não, 1,2 é isso mesmo. É essa relação aqui mesmo. 0,8 dividido por 1,2, porque eu transformei tudo em metro. Transformei esse 120 centímetros em metro, esse 80 centímetros em metro também. E faço uma relação com a sombra projetada que ele me deu. E ele quer saber a altura da minha vara. Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, eu vou ter 0,8x vai ser igual a 2,4. Meu x daria igual a 2,4 dividido por 0,8. Como a quantidade de casas decimais, show, não apareceu. 2,4 sobre 0,8. Como a quantidade de casas decimais aqui é igual, então essa vírgula eu posso tirar. Nesse caso, se eu fizer 24 dividido para 8, eu vou encontrar 3. Afinal, 8 vezes 3 dá 24. 3, ou ainda 3,0 é a mesma coisa. 28, gabarito, letra E. A 29 tem um enunciado muito condizente com a realidade, super visto em qualquer empresa. Em uma fábrica, o número N de unidades produzidas de peças durante o mês depende do total do número X de empregados, de acordo com a seguinte equação. Com certeza. Para aumentar a produção, foram admitidos 7 novos empregados, além dos 74 já existentes. Assim, com um novo total de empregados, N corresponderá a... Então, se eu tenho a N é a quantidade de peças, não é isso? Se antes eu tinha 64, então eu vou fazer 64 mais 17 para encontrar a quantidade de funcionários que agora eu tenho. Eu vou ter atualmente 81 funcionários. Vai ser 10 raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9, então eu teria 10 vezes 9, eu teria 90. Então, esse meu N é correspondente à quantidade de peças que eu tinha produzido antes, né?
E antes de contratar os 64 17 novos empregados, eu tinha 64, eu tinha 10 vezes a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 a gente sabe que vale 8, então aqui eu teria 80. Então, se eu for calcular o novo N, né, o novo total de empregados, eu preciso fazer uma subtração entre a quantidade nova menos a quantidade antiga. O meu novo N vai ser correspondente a 90 menos 80. Isso daqui vai me dar 10. Enunciado não faz nenhum sentido. Até eu mesmo me perdi, me surpreendi, mas realmente não faz muito sentido e a gente só responde o que ele quer que responda e tá tudo certo. A questão 30, a figura abaixo ABD, o lado mede 10 metros. X e Z são pontos médios. X e Z são pontos médios. Tá. E DY e BY são arcos congruentes da circunferência em X e Z. Aqui não tem nem muita conta para fazer. Porque ele está me dizendo que esse pedacinho aqui de circunferência, aqui, ó, se eu cortar aqui, eu estou vendo que eu tenho um quarto de circunferência aqui. A gente consegue enxergar isso? É congruente a esse quarto de circunferência que eu estou marcando aqui, ó. Esse pedaço é congruente a esse. Logo, esse pedaço branco aqui é congruente a essa força cinza aqui embaixo. Isso nos ajuda a entender que é uma figura que simplesmente foi cortada pela metade de uma forma muito esquisita. Se eu tenho um quadrado de lado 10, quanto que vale a área desse quadrado? A área do quadrado vale o lado do quadrado ao quadrado, 10 ao quadrado, que vale 100. A gente percebeu que essa figura foi cortada ao meio. Logo, a área da minha figura malhada, ou da parte branca é a mesma coisa, é simplesmente eu pegar 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai me dar 50. 50, minha querida letra A. Questão de número 31. Seja P o ponto de interseção das funções definida por y igual a 16 e y igual a 2x. Então ele quer saber qual é o ponto de encontro entre essas duas funções. Se eu desenhar um pequeno plano cartesiano aqui, a minha função y igual a 16 é uma função constante, com y aqui valendo 16, né? Esse valor aqui de y vale 16, independentemente do valor de x. Quando a gente estuda as funções exponenciais, elas vão dar um gráfico para a gente mais ou menos assim. E esse daqui, ó, é o ponto de encontro que a minha figura está pedindo. É o ponto de encontro entre o 16 e o 2 elevado a x. Não tem como esse ponto ser em algum outro lugar, ele só pode ser aqui, ó. Aqui a gente conhece como sendo nosso primeiro quadrante. Primeiro quadrante, letra A. A32, nada demais também, tudo de boa. Ele me dá uma escada encostada num muro de 24 dm de altura, então esse muro tem 24 dm de altura. A base da escada está inicialmente apoiada a 7 dm desse muro, logo depois é afastada mais 8 dm conforme a figura abaixo. Após ser afastada, a escada atingiu um muro da seguinte altura. Ele quer saber quanto que é essa altura aqui depois da minha escada ter deslizado um pouquinho. Primeiro a gente tem que enxergar aqui isso aqui. Com certeza é um triângulo retângulo. Se não fosse triângulo retângulo, esse muro estaria torto. E a gente não tem nenhuma indicação que esse muro está torto. É que ele foi um muro bem feito, o ângulo tem que ser de 90 graus. O que eu posso descobrir? Eu sei que o valor dessas escadas não muda. Eu não destruí a escada, não tirei nenhum pedaço dela. Logo, essa escada não muda. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Nesse caso, porque não me foi dado nenhum ângulo. Logo, eu consigo utilizar o teorema de Pitágoras. Primeiro, eu vou utilizar a altura do muro que a questão me deu, com essa distância que ele aqui me deu, e vou descobrir o valor da escada. Então, vamos traduzir o que eu falei. A escada vai ser a minha hipotenusa, e eu vou chamar ele de E. Então, a minha escada ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Faça essa conta. 7 ao quadrado, 49.
24 ao quadrado. Já fiz tudo aqui. O meu objetivo não é ficar fazendo essas contas. Então, vou olhar direto a resposta. A minha escada vale 25. Chegou na mesma resposta? Não, tenta chegar de novo. Então, agora aqui embaixo, quando essa escada deslizou, eu formei um novo triângulo retângulo, onde a hipotenusa continua sendo o valor da escada. Mas agora eu tenho só esse cateto aqui de baixo. Esse cateto da minha altura eu não tenho. Essa é uma tipiquíssima questão de teorema de Pitágoras. Já vi cair na UBMAP, já vi cair no IF, já vi cair no Enem, tudo quanto é lugar. Eles adoram esse tipo de questão. A minha hipotenusa continua sendo a minha escada, que agora eu sei o valor, né? 25 ao quadrado. Esse meu cateto vale 8 mais 7, porque são duas distâncias. Eu tenho que contar a distância como um todo. 8 mais 7, 7, 14, vai me dar 15 ao quadrado, mais essa minha altura que ele me deu ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. Vou trazer esse 15 para o outro lado já, ó, eu tenho 225. Continua fazendo essa conta e você vai chegar num valor de H igual a 20 metros. Que dm, né, decímetros, né, ele me deu uma estrutura esquisita. Enfim, 20 decímetros, letra D. Ele me diz, na questão 33, a altura H em metros atingida por uma bola T segundos após seu lançamento é definida pela seguinte equação. Aí me deu essa equação aqui. A altura máxima em metros, eu tenho uma função que ele está em função, né, o H é a altura e T é o tempo. Então é uma clássica momento, né? Você pode até utilizar a fórmula de Bhaskara para chegar nesse valor, mas é importante você entender que nesse caso ele está querendo o y do vértice, que essa aqui é uma função de segundo grau, então a função de segundo grau a gente sabe que desenvolve uma parábola. Que parábola bonita! E esse ponto mais alto da minha parábola, a gente vai chamar ele de vértice. E a gente tem um determinado x do vértice, que é o valor de x correspondente, e temos um determinado y. A questão quer saber a altura máxima. A altura nessa minha função desempenha o papel de y do vértice. Se você pesquisar no Google ou já lembrar de cabeça, você sabe que y do vértice vale menos delta sobre 4a. Quanto que vale delta nessa minha função aqui? Ó? B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. A vale menos 1, e aí aqui eu botei num lugar horrível, porque eu não vou ter nenhum espaço para desenvolver essa conta. Vou tentar fazer aqui embaixo. Ó. Eu tenho que achar o meu delta. Meu delta vai valer b ao quadrado, b vale 4, menos 4 vezes menos 1, porque o meu valor de a vale menos 1, vezes 8. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes menos 1, 4. Mais o que multiplica 8 vai me dar 32. 16 mais 32, isso aqui vai me dar 48. Então aqui eu vou ter menos 48 dividido por menos 4, que multiplica menos 1. Isso daqui vai me dar 48 dividido por 4, vai me dar 12. Então o resultado final desse meu y do vértice vale 12. 12, letra E. Observe abaixo as circunferências com centro A e B e área igual a 4 π centímetros quadrados. Cada uma é tangente aos seus 3 lados do retângulo no qual estão inseridos. A imagem eu achei meio estranha, mas o que a gente precisa saber? Se eu quero saber a área do retângulo, eu preciso saber quanto que vale a minha base, quanto que vale a minha altura, né? Independente de quem for base, quem for altura, geralmente é representado aqui como base, aqui como sendo altura, tudo é uma questão de referencial. Mas no fundo eu vou fazer uma multiplicação entre eles dois, então não importa muito. O que me ajuda a saber? Talvez saber o raio, o diâmetro dessa minha circunferência seja muito bom, porque eu sei que essa minha altura do meu quadrado
vai valer 2 vezes o raio da minha circunferência. Ou seja, ele vai valer o diâmetro da minha circunferência como um todo. E eu sei que a minha base vai valer 3 vezes esse raio. Afinal, eu tenho um raio daqui até aqui, eu tenho mais um raio entre A e B, e mais um raio entre B e a minha outra extremidade. Então, saber a área, o raio desse círculo me ajudaria muito. Como que eu faço para saber? Ele me disse que a área vale 4π. Então, 4π. Quanto que vale a área de uma circunferência? A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Π de um lado, π do outro, já cortei, porque eu não estou muito afim. R vai ser igual a raiz quadrada de 4. R vai ser igual a 2. Então, qual que é a base desse meu retângulo? A base desse meu retângulo, a gente já tinha visto que é 3 vezes o raio. Vai ser 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. E qual é a altura desse meu retângulo? A altura do meu retângulo vale 2 vezes 2, que vale 4. Então, qual é a área do retângulo, que é o que de fato eu quero saber? Vale base, que é 6, vezes a altura, que vale 4. 6 vezes 4 vai me dar 24. Nosso gabarito, letra E, de novo. 35 vai me dizer, os ângulos internos de um triângulo retângulo formam uma progressão aritmética. Triângulo retângulo, lembra? Se ele é um triângulo retângulo, um dos ângulos tem que ser igual a 90. Se é uma progressão aritmética, ele está obedecendo a uma razão. E aqui, né, de tanto fazer matemática, eu já percebo que a única possibilidade que eu tenho, se um dos meus ângulos é 90 graus, é que o outro seja 60 e o outro seja 30. E porque agora a minha razão foi 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. Cheguei. Eu tenho os ângulos 30, 60 e 90. Como que eu enxerguei isso? Eu não sei alguma forma matemática, mas eu consigo enxergar isso depois de muito tempo praticando. Ele quer saber o seno do menor ângulo. Qual é o menor ângulo? 30 graus. Então, ele quer saber o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, se a gente lembrar da nossa famosa musiquinha ou lembrar de cabeça, vale 1/2. Seno de 30 graus valendo 1/2, 35, letra A. O quadrado de um número x mais 1/3 do mesmo número é igual a 10. Então, x ao quadrado mais 1/3 do mesmo número, x sobre 3. Isso daqui é igual a 10. Como que eu faço para conseguir marcar uma alternativa? Eu já percebi que nenhuma delas tem fração, então eu vou me livrar dessa fração aqui. Eu vou multiplicar todos os números por 3 para que essa minha fração suma. Então eu vou ficar com 3x ao quadrado mais 3x. 10 vezes 3 vai me dar 30. Eu já vou passar esse 30 que me dá positivo de um lado, já vou passar negativo para o outro, porque eu não sei usar esse negócio, eu fico sem espaço. Isso aqui é igual a zero. 3x ao quadrado mais 3x menos 30. Na verdade não é 3x, porque na hora que eu multiplicar por 3, isso daqui vai... quando eu multiplicar esse número por 3, eu vou cortar um 3 que está aqui em cima com 3 aqui embaixo. Então esse aqui na verdade não é 3x, nunca na cadeia. É 3x ao quadrado mais x menos 30. Essa daqui, meu gabarito, letra A. Desculpa aí a confusão. Estou tentando fazer esses vídeos sem edição, porque não dá muita visualização, é mais para a gente praticar mesmo e fazer bem rapidinho. Enfim, sabe-se que 10 elevado a 0,301 é igual a aproximadamente 2 e que log de 2 é igual a 0,301. Ele quer saber quanto que vale o valor de 10 elevado a 3,01. O que eu vou fazer? Aqui eu tive que ficar testando para enxergar o que eu precisava. 0,301. Eu gostaria que aparecesse 3,01 e aqui eu tenho 0,31. O que eu posso fazer? Vou multiplicar por 10 dos dois lados. Então 10, 10 não altera a minha igualdade, não é isso? Se eu multiplicar 10 vezes 0,301, eu vou ter 3,01. Apareceu o bendito que eu estava
procurando ele. Do outro lado, eu posso utilizar uma propriedade de logaritmo que a gente nem utiliza tanto, né? A gente geralmente faz o caminho inverso. Se eu tenho 10 vezes o log de 2, é a mesma coisa que eu ter log de 2 elevado a 10 é igual a 3,01. Utilizando a propriedade de log, né, quando eu não tenho base, a minha base é 10, então eu vou ter 10 elevado a 3,01. Isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, se você ficar fazendo, vai me dar 1024. Pode fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que vai me dar 1024, letra B. 38, a letra abaixo, estou ficando até sem saliva, devia ter dividido. A equação abaixo relaciona a magnitude m de um terreno na escala Richter, né? Aí a energia E liberada em Joule. Considere que a bomba atômica de Hiroshima em 1945 tenha correspondido a um terremoto de magnitude 5. A energia dessa explosão em Joule foi aproximadamente. Então, não se assuste de ter logaritmo, de ter log, a gente é muito melhor do que tudo isso. Vou substituir m por 5, porque foi o que o enunciado me deu. Eu vou ter que 5 é igual a 0,67 vezes log de E menos 3,25. Não é 300 não, é 3,25. Vou passar essa soma para o outro lado somando. Eu vou ficar com 5 mais 3,25. Vai ser igual a 0,67 log de E. Se eu somar 5 mais 3,25, eu tenho 8,25. Vou passar esse 0,67 direto para o outro lado dividindo. Dividido por 0,67 vai ser igual ao log de E. Se você fizer 8,25 dividido por 0,67, você vai encontrar o valor de 12,31. Isso daqui sendo igual ao log de E, vou usar a minha propriedade, né? Se eu quero saber o valor de E, eu pego, quando eu não tenho base, minha base vale 10, então vai ser 10 elevado a 2, 12,31. Meu Deus, que isso? 12,31. Isso daqui é igual a minha energia. 12,31, né? Ele me disse que ele quer um valor aproximado, então 12,31 é aproximadamente 10 elevado a 12,3, que tá ali, é primo. Letra A. Indo para 39, a gente não pode se iludir com a forma como os desenhos são colocados. Aí ele quer saber uma questão de taxa de crescimento. Então, como é que eu faço para saber a taxa de crescimento? Se eu olhar para o gráfico, eu vou sentir muita tentação de marcar a letra A, porque parece que ele está crescendo muito maior do que a empresa Z. Né? Eu vou dizer que a minha taxa de crescimento na empresa W é muito maior do que a empresa Z, porque o gráfico me dá a entender isso. Mas muitíssima calma. Qual é a taxa de crescimento em W? Vamos investigar. A empresa saiu de 1,7 para 5,9, então é 5,9 menos 1,7. Ele fez isso em quantos anos? De 2006 a 2012, foram 6 anos. Então aqui eu vou ter 5,9 menos 4,7 vai me dar 4,2 dividido por 6. Eu nem vou finalizar essa conta aqui porque é uma perda de tempo. Na empresa Z, qual é a minha taxa de crescimento? Ele estava em 2,9, foi para 7,4, então eu teria 7,4 menos 2,9 dividido pela quantidade de anos, que nesse caso também foi 6. Então o meu Z vai ser 7,4 menos 2,5, 9 vai me dar 4
2,5 dividido por 6. De novo, não preciso terminar de fazer as contas, eu já tenho os resultados que eu preciso. Eu já percebi que as taxas não são iguais, então já descarto essa. Uma não é o dobro da outra. Não. E quem é maior do que quem? Ora, Z tem um numerador maior. Logo, a taxa de crescimento em Z ela é maior do que a taxa de rendimento em W. Se você não está conseguindo enxergar, pode dividir para chegar num número decimal que você vai ver que esse número aqui em Z ele é ligeiramente, um pouquinho maior do que esse número aqui em W. Logo, a taxa de crescimento na minha empresa 2, que ele associa à empresa Z, é maior. Gabarito, letra B. E aí, última questão, não sei nem se alguém chegou até aqui ou se eu estou falando sozinho igual maluco na minha casa. É uma questão clássica de semelhança de triângulo. Eu tenho um quadrado que vale 6 e ele está me dizendo que esse espaço aqui de BF vale 3. Esse triângulo aqui, ó, EBF, é um triângulo retângulo que ele é semelhante ao triângulo ADF. Afinal, eles são retângulos e eles compartilham um mesmo ângulo, que é esse aqui que eu estou desenhando. Então eu posso estabelecer uma relação de semelhança de triângulo simples. Pequenininho, que é o lado do triângulo menor, está para o lado do triângulo maior. Então eu costumo decorar que pequenininho está para grandão. Então, o meu triângulo menor vale 3, o meu triângulo maior, esse pedaço aqui é um quadrado, vale 6, 6 mais 3, esse lado aqui vale 9. Equivale, é o que ele quer saber, justamente essa altura BE, que eu não sei, por enquanto eu vou chamar de BE mesmo, sobre essa minha altura aqui, A até D, se essa figura é um quadrado, aqui vale 6. Então o meu BE vai valer 3 vezes 6, e como a gente já superou essa fase, a gente já sabe que aqui vai ser um dividido por 9. Se você fizer essa conta, estiver com muita paciência, você vai ver que 3 vezes 6 vai dar 18, dividido por 9. Logo, o meu BE 18 dividido por 9 vai me dar 2. 2,0, gabarito, letra B. Nada demais, né? Provinha de boa pra gente dar uma testada. Talvez não tenha ficado tão organizado porque eu resolvi ela direto de uma vez só. Eu gosto de resolver questão a questão, mas aí fica muito longo. E essa é uma prova mais antiga, mais pra gente dar uma treinada mesmo. Então, se você gostou, eu deixo aí no cantinho aí uma playlist com mais exercícios do CAP, com mais exercícios de matemática fundamental para a gente continuar praticando. Muito obrigado, se inscreve no canal. Tamo juntos, vamos ser felizes. Até!